Ora, muito bom dia a todos os presentes. Gostaria primeiro de começar, estamos aqui hoje para uma audição conjunta no âmbito da análise na especialidade da proposta de lei 109/14 do Governo, que cria a possibilidade de fixação de margens máximas de comercialização para os combustíveis simples, e nesse âmbito temos um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para a audição de várias entidades, e neste âmbito começo por cumprimentar não só os diferentes grupos parlamentares, os representantes, mas também e particularmente as entidades presentes. E cumprimento a Autoridade da Concorrência, na pessoa da doutora Ana Sofia Rodrigues, economista-chefe e diretor do Gabinete de Estudos e Acompanhamento do Mercado. Também a entidade reguladora dos serviços energéticos, o engenheiro Pedro Verdelho, a doutora Mariana Pereira, ambos vogal do Conselho de Administração, o doutor António Rodrigues, da Comissão Interna para o Setor Petrolífero Nacional, e a engenheira Ana Lúcia Costa, da Comissão Interna para o Setor Petrolífero também Nacional. Também cumprimentar o doutor Filipe Meirinho, Presidente do Conselho de Administração da Entidade Nacional para o Setor Energético, e, por fim, o engenheiro António Comprido, Secretário-Geral da APETRO, a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas. A todos bem-aja pela vossa disponibilidade. Começaria também por enquadrar um pouco aquilo que são as regras desta audição, aquilo que está definido nos termos do próprio regimento. Nós temos primeiro uma intervenção do Grupo Parlamentar do CDS-PP para apresentar o requerimento, e tem o tempo de 2 minutos. Depois segue-se uma intervenção inicial dos requeridos, que terão um tempo entre 5 a 8 minutos, portanto cada entidade irá dispor de um tempo de 5 a 8 minutos no máximo para expor a sua perspectiva. E depois temos uma ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, cabendo a cada um máximo de 4 minutos para expor a sua perspectiva e ou questões que tenham a colocar. No final, após essa ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares, os requeridos dispõem no máximo de 5 minutos cada um para apresentar, no fundo, as suas notas finais, as suas conclusões. E, portanto, é esta a metodologia que vamos adotar neste tempo. A mim coube-me agora presidir temporariamente os trabalhos até chegar ao Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, e, portanto, é possível que a meio da audição nós venhamos aqui a fazer uma alteração na composição da mesa. Mas não quisemos atrasar os trabalhos e é por esta razão que estou já aqui a dar início. E por isso eu pedia já ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS, que fizesse favor de nos apresentar o requerimento que apresentou neste âmbito. Bom dia, muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que todos me estejam a ouvir e a ver bem. Muito bem, estamos a ouvir e ouvir muito bem. Muito obrigado. Tendo em conta tanto que é um requerimento, tanto apresentar este requerimento que o CDS tanto fez, tem apenas 2 minutos, eu aproveito depois mais à frente para cumprimentar tanto todos os que estão presentes, todos os representantes das entidades, tanto do setor, bem como da entidade reguladora, senão deixo de ter tempo para a apresentação tanto deste requerimento. Mas basicamente, Sr. Presidente, e surge no seguimento na última reunião tanto que tivemos, esta proposta tanto de lei, tanto que nos foi apresentada por parte do Governo, tanto do CDS, tanto já demonstrou, tanto em sede de plenária, portanto, bastante crítica relativamente a esta mesma proposta, e não faz sentido nenhum, no nosso entender, tanto estarmos a fazer, a avançar com esta proposta sem ouvir, daí ser fundamental ouvir as entidades, tanto reguladoras, tanto bem como as associações, tanto do setor, daí a insistência, portanto, por parte do CDS, tanto de ouvirmos aqui em sede de comissão. Em primeiro lugar, a posição do CDS, o CDS, portanto, defende a eliminação, portanto, do aumento, portanto, do imposto, portanto, sobre os produtos petrolíferos ISP. Portanto, a carga fiscal, portanto, sobre os combustíveis, portanto, praticada em Portugal é uma das mais altas, portanto, da União Europeia. A carga fiscal sobre estes combustíveis, portanto, cerca de 60% em cada litro é carga fiscal. Se queremos, de facto, baixar, portanto, os preços, portanto, deve ser por aqui, portanto, deve-se começar por reduzir essa mesma
mesma carga fiscal, portanto, sim, tem sido sobre este. Desde logo, ponto fim ao aumento, portanto, do valor das taxas, tanto unitárias, tanto do ISP, tanto no continente, portanto, à gasolina, portanto, e ao gasóleo. Agora, não faz a todo sentido, tanto o Governo, tanto avançar, tanto com esta proposta de lei, e nós não ouvirmos as entidades, tanto do setor, as entidades reguladoras, bem como as entidades, as associações, portanto, do setor, daí o requerimento, tanto do CDS, tanto de ouvir aqui em sede de comissão as posições, tanto de cada uma, sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, e também muito obrigado pelo cumprimento do tempo e que enquadrou aquilo que é o requerimento e o fundamento desta audição. Portanto, passaria então à audição das entidades e começaria precisamente pela Autoridade da Concorrência. Creio que a doutora Ana Sofia Rodrigues está em linha. Pedi-lhe que confirmasse, ainda não estamos a vê-la. Muito obrigada, estou em linha, sim. Obrigada. Estamos a ouvir e a ver. Muito bom dia. Tem a palavra, doutora. Muito obrigado. Então, muito bom dia a senhores deputados e os excelentíssimos representantes das entidades que me acompanham nesta audição conjunta. Gostaria, antes de mais, de agradecer o convite que foi dirigido à ADC para falar nesta comissão sobre um tema que tem acompanhado e sobre o qual produziu, aliás, um parecer. Aproveitava também para destacar desde logo a importância da avaliação do impacto concorrencial das políticas públicas, sejam iniciativas legislativas ou iniciativas regulatórias, para que possamos compreender e decidir de forma informada levando em consideração o impacto que uma determinada iniciativa legislativa pode ter nas condições de concorrência no mercado. E cabe à ADC desenvolver essa análise, essa análise que se quer sempre técnica e isenta, e foi isso mesmo que a ADC fez e enviou, por isso, no dia 15 de setembro, a esta comissão, um parecer sobre a iniciativa legislativa em causa. E, portanto, nos minutos que tenho, vou percorrer as principais mensagens que a ADC e a análise que a ADC desenvolveu nesse parecer, tocando em 3 pontos principais. O primeiro tem a ver com os riscos da fixação administrativa de preço ou margens neste caso, os riscos para o funcionamento dos mercados, neste mercado como em qualquer outro. Depois vou tocar na questão do ajustamento assimétrico e na comparação internacional de preços com Espanha e com a União Europeia. E, por fim, falar nas preocupações de concorrência que a ADC tem vindo a identificar, até mais recentemente no relatório de junho de 2018, mas desde há vários anos, as preocupações que tem identificado e as medidas que tem proposto para introduzir maior disciplina nos mercados que possam funcionar em prol dos consumidores, em benefício dos consumidores e da economia como um todo. Relativamente aos riscos de concorrência, como eu digo, e reiterar aqui que se verificam neste como em qualquer outro mercado, eu destacaria que a introdução de preços ou margens, limites para os preços ou para as margens, podem trazer riscos diversos em termos de concorrência. Desde logo, se esse limite for fixado a um nível muito elevado, o próprio limite pode funcionar como um ponto focal para a atuação dos operadores. Caso esse limite seja estabelecido a um nível artificialmente baixo, o que pode ocorrer é que os operadores no mercado podem enfrentar dificuldades em recuperar os seus custos operacionais, em particular os operadores de menor dimensão. Isso pode pôr em causa, no fundo, a atividade, penalizando particularmente os operadores mais pequenos, comprometer os investimentos e, caso haja uma saída de operadores de reduzida dimensão, comprometer também a capilaridade do abastecimento destes serviços, destes produtos. Por outro lado, estas medidas também limitam a flexibilidade dos operadores e podem impulsionar as assimetrias entre eles. Nós temos que recordar que há vários tipos de operadores presentes neste setor, desde empresas petrolíferas verticalmente integradas até retalhistas independentes,
mas também as cadeias de supermercados, que sendo retalhistas independentes, têm características distintas. E estes tipos de operadores podem e apresentam margens distintas, sendo que os operadores verticalmente integrados tendem a ter margens mais elevadas. Ora, percebe-se daqui o risco de medidas administrativas de imposição de margens face a esta diversidade de operadores. Caso não seja levada em devida consideração esta assimetria de custos entre os operadores, a fixação das margens pode, como eu referi, penalizar os operadores mais pequenos, o que a prazo pode alterar o ecossistema de prestadores de fornecedores e reforçar a concentração caso haja saída dos operadores de menor dimensão. Depois também uma nota que esta iniciativa foca-se nos combustíveis simples, ou seja, no caso dos combustíveis líquidos rodoviários, aplica-se aos combustíveis simples e parece excluir as gamas de combustíveis que são sujeitas a processos de aditivação suplementar ou as gamas premium. Ora, nós sabemos também que, de acordo com a Lei 6 de 2015, todos os postos de abastecimento de combustíveis situados no território nacional têm de fornecer a gama simples. O que daqui decorre é que alguns operadores de menor dimensão podem ter postos de abastecimento mais reduzidos e disponibilizar apenas a gama simples, o que, em resultado desta iniciativa legislativa, não se exclui que isto traga dificuldades para estes operadores de menor dimensão, que se focam apenas no fornecimento de gama simples, de recuperar margem na gama premium. Portanto, não tem esse instrumento que pode estar à disposição de operadores de maior dimensão. Claro está que todo o impacto destas diferenças ao nível dos combustíveis simples e premium dependerá também da reação dos consumidores, mas há aqui um risco de distorção que a ADC assinalou no seu parecer e que eu não gostaria também de esquecer de referir aqui. No caso do GPL em garrafa, a ADC também tem vindo a alertar para os desafios inerentes a regimes de preços máximos e também de margens máximas, recordando que em Espanha o preço do máximo do GPL é fixado desde 1998 pelo Governo e pela CNMC, a congênere da autoridade em Espanha, que tem também poderes de regulação. Neste caso, a ADC fez nota de que algumas decisões do Tribunal Supremo de Espanha, alertando ou condenando o Estado espanhol a indemnizar os operadores por ter fixado preços máximos que não incorporavam adequadamente os custos de comercialização. E, portanto, que resultou em preços que não cobriam os custos. E, portanto, a ADC tem alertado para estas situações e para o impacto que este tipo de intervenção administrativa pode ter. Depois, relativamente à duração da medida, é verdade que a medida é limitada no tempo, contudo, não é especificado o período temporal a que se aplica e, portanto, a ADC destacou a incerteza que é passível de introduzir no mercado. Mas passo agora à questão dos preços, para falar na questão do ajustamento assimétrico, que é um fenómeno que a ADC identificou desde 2009 e no seu estudo de 2018 a ADC conclui por uma relativa estabilidade das margens absolutas, mas já identificou nessa altura que no segundo semestre de 2015 e no início de 2016 houve uma queda abrupta das cotações internacionais e houve uma apropriação de margem maior pelos operadores nessa altura. Ora, agora o estudo da ENSE de julho de 2021 vem concluir que em junho de 2020 houve um aumento da margem em cerca de 36%. Este estudo permite verificar também que este aumento coincidiu com mínimos para o período das cotações internacionais. Portanto, mais uma vez, há aqui indícios de uma apropriação de margem, mas é importante também enquadrar estes dados face
à evolução histórica ao longo dos anos e também para a comparação internacional. E neste ponto eu gostaria de destacar que se nós analisarmos o preço médio antes de impostos da gasolina 95, por exemplo, nós verificamos que nesta altura em que a ENSE reporta um aumento de margem, portanto em que se verificou um aumento das margens absolutas, o posicionamento do preço médio antes de impostos em Portugal face à Espanha e face à União Europeia não se deteriorou, pelo contrário. Ou seja, o que se verifica é que houve uma redução mais lenta do preço em Portugal, em Espanha e na União Europeia, face à evolução dos combustíveis e das cotações internacionais, e o preço em Portugal esteve, aliás, por alguns momentos, ou pelo menos em alguns momentos do tempo, nessa altura em que houve uma redução muito grande do preço do Brent, abaixo até da média europeia. Doutora, não quero... desculpe, sim. pedir só para concluir que, entretanto, passámos já em 1 minuto o seu tempo máximo, portanto, pedir só que tentasse concluir. Muito obrigado. Muito bem. Gostava só de concluir dizendo que a autoridade destacou, desde há muito tempo, tem vindo a destacar os problemas de concorrência que identifica neste mercado. Uma concentração ao nível da refinação e uma concentração ao nível do armazenamento. E é precisamente nestes temas que a ADC tem focado as medidas alternativas para promover a concorrência nestes mercados, em particular promovendo o acesso às infraestruturas logísticas. Estas conclusões foram reforçadas também pela ERSE no seu relatório de 2020, e o acesso a essas infraestruturas que a ADC recomendou, que foram implementadas do ponto de vista legislativo, não está a ocorrer nas condições que a ADC recomendou. E, portanto, a ADC reitera essas medidas, a importância do acesso logístico, para que tenhamos medidas estruturais que tragam maior concorrência, acesso a importações competitivas e a redução da independência dos operadores verticalmente integrados, que os novos e os pequenos operadores tenham uma menor dependência dos operadores verticalmente integrados, para trazermos, no fundo, alternativas, diversificação de fontes de abastecimento e maior concorrência para o setor. Muito obrigada. Muito obrigada, Doutora, pela exposição e pelos vários elementos que partilhou aqui connosco nesta audição. E agora eu chamaria o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, que entretanto já chegou, e eu retiro-me para depois intervir mais tarde. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, bom trabalho para todos. Muito bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, me pedir desculpa por este atraso, tem a ver com os transportes públicos, que por vezes não cumprem o horário que está estabelecido, e assim foi o caso. Agradeço naturalmente ao Sr. Deputado Nuno Fazenda ter assumido a presidência para dar início à reunião, e dando continuidade, vamos ter agora o depoimento da ERSE, Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, e na voz e na pessoa, creio, do Sr. Engenheiro Pedro Verdelho, vogal do Conselho de Administração, a quem passo de imediato a palavra, e muito bom dia, muito obrigado pela presença e pela anuência ao convite. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. É sempre uma honra para a ERSE, e em especial para mim e para a doutora Mariana, vogais do Conselho de Administração da ERSE, estarmos nesta sessão e garantir, no âmbito da nossa missão institucional, todo o apoio aos seus deputados para que seja formada uma decisão informada sobre esta matéria. Eu tinha uma apresentação com diversa informação que acho que auxiliará seguramente na decisão que têm que tomar, e propunha, não sei como é que nós partilhamos ontem a apresentação, não sei se pretendem, se será possível, se os deputados já a tenham, e poderíamos, se calhar, seguir essa apresentação ou projetá-la no ecrã, não sei como é que o Sr. Presidente propõe. Sr. Engenheiro, tenho-lhe a dizer que os seus deputados já têm essa informação que foi enviada, portanto já consta da documentação que foi enviada a todos os membros da Comissão. Por isso,
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu propunha então que nos concentrássemos no slide número 4, onde se apresenta o quadro legal da regulação económica do sistema do SPN. E destacava logo a decisão da Lei da Assembleia da República de 2016, que, enfim, colocou a regulação económica do SPN à ERSA, e estamos a falar do GPL em todas as suas formas, engarrafado, canalizado e granel, e bem como também os combustíveis derivados do petróleo e os biocombustíveis. Destacava também, depois, em 2018, a concretização desta situação, nomeadamente pela alteração dos estatutos da ERSA, e, por fim, em 2021, mais recentemente, instituição da elaboração pela ERSA do relatório anual dos biocombustíveis e bem como a supervisão da realização de leilões de títulos de combustíveis. Eu neste slide gostava também de fazer uma reflexão. Nós estamos, como bem sabem, num processo de transição energética profundo, em que se perspectiva uma alteração da forma como consumimos a energia e, aliás, este processo é um processo que vem de longa data, já se iniciou há uns anos atrás e basta ver a evolução dos vários combustíveis dominantes aqui, eletricidade, gás natural e os combustíveis derivados do petróleo, para perceber o que é que está a acontecer. E nesta perspectiva de transição energética é fundamental termos um olhar, uma observação integrada de sistemas energéticos. E com esta integração de sistemas energéticos estamos a falar de vetores energéticos e setores de atividade. E por alguma razão as competências da ERSE foram evoluindo. Nós verificamos que hoje a ERSE regula também setores de atividade, como por exemplo a mobilidade elétrica, e também passou a regular o setor dos combustíveis derivados do petróleo, exatamente por essa necessidade de integração. Temos de ter uma perspectiva integrada e global sobre a regulação económica destes vetores energéticos. E neste contexto assume particular relevância a proteção dos consumidores. Nós também temos que ter uma perspectiva integrada sobre a proteção dos consumidores, independentemente do vetor energético que estão a utilizar. E é nesse contexto que, no slide número 4, na parte final... Sr. Engenheiro, e eu peço desculpa interromper, mas se porventura pretender que estejamos a ver o slide que interessa evidenciar, pode partilhar juntamente portanto, no sistema, por assim dizer, pode fazer partilha das imagens que muito bem entender, dos diapositivos que entender. E nós acompanhamos em simultâneo essa mesma apresentação. Certo. Vamos tentar. Muito bem. Portanto, aqui a minha questão era chamar a atenção para a necessidade de termos uma perspectiva harmonizada sobre a aplicação do regime sancionatório, quer na eletricidade e no gás natural, em linha com, enfim, com o que se deveria fazer no SPN. Hoje a ERSE não tem competências a nível sancionatório no SPN e isto representa uma fragilidade em termos desta proteção integrada dos consumidores num contexto de transição energética, um processo acelerado que se perspectiva. E, portanto, chamar a atenção para este aspecto fundamental e, por fim, no slide seguinte, apresentam-se nos dois slides seguintes, o slide número 5 e o número 6. No slide número 5 e no número 6, enfim, iniciativas e ações que a ERSE tem efetuado no âmbito, após, claro, a alteração dos seus estatutos, e destacava logo, enfim, um parecer sobre a metodologia tarifária para o acesso de terceiros às instalações da CLC, enfim, uma iniciativa regulamentar fundamental para garantir o direito de acesso ao GPL, nomeadamente o regulamento relativo ao processo de troca de garrafas de GPL. Também estudos custo-benefício, nomeadamente o oleoduto da análise económica de custo-benefício do oleoduto de 8 km entre o terminal de Sines e
e o oleoduto de Sines-Aveiras, da CLC, e também iniciativas ao nível da transparência, como, por exemplo, o boletim mensal sobre o mercado de combustíveis, rodoviários e GPL, e também com informação sobre a evolução deste setor. Esta transparência é fundamental para todos os consumidores em particular, todos estamos mais bem informados sobre o setor. O setor, julgo eu, com a ação regulatória passou a ser muito mais observável do que era no passado, e no slide seguinte continuamos com outras iniciativas, desde logo uma destacada em pleno estado de emergência devido à situação da pandemia de Covid, que tem a ver com a proposta para a fixação de preço máximos de GPL engarrafado e bem como acompanhada com um relatório com análise sobre o mercado nacional de GPL. E por fim, mais agora para o final, talvez destacar o boletim trimestral com a comparação internacional de preços na União Europeia e, por último, o relatório anual, o relatório com a análise do mercado de biocombustíveis de 18 a 2020. Eu ia então para o slide número 8, que está aqui nesta figura, que apresenta a desagregação de preços e bem como os preços do GPL, butano e propano, ao longo destes últimos 3 anos, portanto 19, 20 e estes primeiros meses, digamos assim, de 21 de janeiro a setembro. E o que é que eu poderia dizer deste slide? No GPL, os custos e margem de comercialização são dominantes. Acho que este é um tema que devemos reter e que provavelmente justifica e permite perceber porque é que houve aquela proposta de fixação de preços administrativos pela ERSE no período que referi, em abril de 2020. O que é que também vemos analisando 2020 a 2021? Vemos um aumento enorme dos preços da commodity de GPL no mercado internacional, estamos a falar de aumentos superiores a 50%, e é interessante verificar que durante o mesmo período há uma diminuição dos custos e margens comerciais de 15%, que é a componente dominante na formação do preço. E devido a esse efeito de redução da margem do GPL, há um aumento apenas de 1,2% a 1,5% no preço final, quer do butano, quer do propano. Isto, julgo que esta informação é muito relevante para que seja tomada uma decisão informada, e aqui mostra-se a computação da margem ao longo, desde 2019, vemos que a margem tem acompanhado o valor médio. Verifica-se a tal situação que forçou a que houvesse uma intervenção a nível da fixação de preços administrativos, contida no tempo, limitada naqueles períodos que estão assinalados no slide cinzento. E porquê? Porque houve uma descida acentuada do preço do GPL no mercado internacional. Ela não foi acompanhada com uma redução também acentuada da procura, como vemos na figura, mas houve uma pequena diminuição. O facto é que a margem, essa redução do GPL no mercado internacional criou essa margem e ao fim do mês a margem persistia e, portanto, houve necessidade, digamos, de fazer essa proposta por parte da ERSE. O que se verifica desde esse período é que as margens têm vindo a diminuir, está ali a tendência linear que mostra esse decréscimo. E como esta formação, esta componente do preço é a componente dominante, isto permitiu de alguma forma conter a variação acentuada do GPL nos mercados internacionais. Eu tenho a seguir um slide com... Sr. Engenheiro, desculpe interromper, mas quando for possível terminar é que já está a ultrapassar o tempo, mesmo fazendo naturalmente um acerto em função daquele momento de pausa, por assim dizer, pelo facto de ter havido a informação da minha parte dos diapositivos, mas já está ultrapassado o tempo e por isso pedia-lhe, tanto quanto possível, para terminar. Vou terminar com 2 slides. Aqui é a mesma informação do GPL e sucintamente. Vale a pena verificar que os custos e margens não são dominantes. A componente dominante na gasolina e no gasóleo é a carga fiscal.
custos e margem comercial têm um peso de cerca de 10%. O preço da commodity no mercado internacional tem uma evolução enorme também de 20 a 21, aumentou a cerca de 60%. E pronto, e por esse efeito, digamos, também referir que durante o período 2021 há uma redução dos custos e margens comerciais de cerca de 10 a 14%, mas como é evidente, como o peso desta margem comercial é reduzida, o incremento enorme na commodity reflete-se no preço final com um agravamento de cerca de 14%. E já agora no slide seguinte, e terminava aqui, no slide seguinte nós verifica-se porque é que não houve uma intervenção, uma proposta de intervenção no nível de preços administrativos. No caso da gasolina e do gasóleo há uma redução enorme da procura, acompanhada também no período de emergência associada ao Covid, acompanhada por uma redução também brutal da procura destes dois combustíveis, e verifica-se que em 15 dias a margem, portanto, devido a essa redução de preços há um aumento da margem, mas verifica-se que ao fim de 15 dias a margem retoma, digamos assim, aos valores normais. E também, se olharmos com atenção de 20 a 21, verifica-se um decréscimo gradual que está no slide seguinte, das mesmas margens, e no último slide da apresentação faz-se uma comparação internacional de preços, que também já foi indicada pela ADC, onde se vê que sem carga fiscal os nossos preços comparam com o mercado adjacente, na gasolina até são inferiores e no caso do gasóleo são superiores numa dimensão também com muito pouca materialidade. E terminava por aqui, Sr. Presidente, pedindo desculpas pelo ter ultrapassado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Agradeço naturalmente a presença, assim como agradeço a presença da doutora Mariana Pereira, do doutor António Domingos, da engenheira Ana Lúcia Costa, que estiveram em representação da ERSE nesta audição, e lembro que no final tem um período de 5 minutos para responder a questões que possam ser colocadas e naturalmente complementar algumas questões que ficaram por dizer nesta primeira apresentação. Muito obrigado pela presença. Dando sequência a este conjunto de audições, temos agora a ENSE, Entidade Nacional para o Setor Energético. Creio que com a presença do Dr. Filipe Meirinho, Presidente do Conselho de Administração, a quem aproveito para cumprimentar de imediato e agradecer a presença, naturalmente, e a anuência ao convite, e passar-lhe a palavra e dizer que tem o tempo de 8 minutos para fazer a intervenção da forma como naturalmente entender. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Presidente, os seus deputados. Quero cumprimentar o estimado colega da ERSE, representante da Autoridade da Concorrência e da Petro. Muito bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir em condições. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite à Entidade Nacional para o Setor Energético para, nesta sede, se pronunciar sobre esta iniciativa legislativa, apresentando, obviamente, toda a nossa disponibilidade para colaborar com esta Comissão. A proposta de lei, agora em discussão na especialidade, altera o regime jurídico vigente da total liberdade de preços de combustíveis, procurando agora mecanismos que permitam intervir de forma meramente extraordinária e transitória na fixação de margens máximas em todos os componentes das cadeias de valor da gasolina e gasóleo simples. Mecanismos que procuram evitar a montante a distorção do mercado dos combustíveis essenciais à vida dos consumidores, das empresas e de capital importância nesta fase de transição entre o novo e o velho paradigma energético. Esta entidade pública desencadeou há já algum tempo mecanismos de supervisão e monitorização do mercado de combustíveis com vista a avaliar a formação de preços e a sua evolução face aos chamados preços de referência, que é da nossa responsabilidade calcular desde 2015. E que publicamos diariamente no nosso site. Sendo que este é um mecanismo que avalia, grosso modo, a variação justa entre o custo de fatores da cadeia de valor deste mercado. Esta competência legal que a ENSE tem desde 2015, como já tive a ocasião de referir, e que é fundamental que continue a ter, como até aqui, permite cumprir uma tarefa que é desempenhada em benefício de uma informação completa a todos os consumidores e operadores de mercado.
É esta informação que tem assegurado a possibilidade de uma fiscalização e supervisão mais eficaz a cargo da Entidade Nacional para o Setor Energético e que permite, por exemplo, que no período da pandemia avaliar de forma imparcial, clara e objetiva qual foi a trajetória de evolução dos preços praticados em Portugal nos combustíveis, face às condições do contexto do setor nacional e internacional, e que permitiram e ajudaram a explicar a evolução dos preços de referência face aos preços de venda ao público registados pelos próprios operadores através do balcão único da energia criado e gerido por esta entidade pública. Isto significa que os números, os preços que foram utilizados no nosso estudo, e já lá vou a este ponto específico, são valores que são introduzidos pelos postos de abastecimento através de um balcão único eletrónico e, portanto, que é o preço que o consumidor paga em bomba. E, portanto, foi neste contexto que apresentámos o estudo, que certamente já tiveram acesso, e que analisou o comportamento dos preços do combustível simples, gasóleo e gasolina, no ano tido como referência, que foi o ano 2019, ponto de partida, e comparado com o ano 2020, plena pandemia, e 2021, em que funcionou, em que se deu o ajustamento e que se começou a verificar no primeiro semestre a normalização gradual dos padrões de consumo e do funcionamento da economia do setor petrolífero. O estudo assenta numa análise rigorosa e concreta sobre a evolução durante este período, estabelecendo a diferença entre preço médio de venda ao público, os tais preços registados junto dos nossos serviços, estabelecendo e os preços de referência publicados diariamente no nosso site e avaliar as alterações de tendências nesta diferença, sobretudo durante o período da pandemia. Por isso mesmo, este estudo teve uma amplitude temporal muito curta no tempo, uma vez que o objetivo declarado foi comparar o ano mais agudo da pandemia, 2020, com o que se tinha verificado no ano anterior e verificar ou avaliar quais as opções do mercado face a contextos diferentes e em que condições evoluíram os preços neste período específico. Nesse sentido, a metodologia do estudo desenvolvida foi muito simples. Apurar a média de preços de venda ao público versus preços de referência e o valor médio da diferença entre ambos. Tendo depois sido calculado o desvio padrão, que consistiu na identificação da variação média e permitiu sinalizar os períodos mais voláteis em causa. Este estudo permitiu avaliar o comportamento da diferença entre o preço médio de venda ao público versus o preço de referência ao longo do período de análise e sinalizar as variações de quando, quanto e durante quanto tempo. Face a este objetivo, as principais conclusões do período em análise foram as seguintes. Ponto A. O valor mínimo do preço médio de venda ao público registado junto da ENC entre 2019 e 2021 foi registado em maio de 2020 para todos os combustíveis, excepto o GPL Auto, ou seja, o preço mais baixo foi neste período dos combustíveis. Os valores mínimos do preço de referência para todos os combustíveis analisados foram registados no período de uma semana entre 30 de março de 2020 e 6 de abril de 2020, no período agudo da crise pandémica. As maiores diferenças entre o preço médio de venda ao público e o preço de referência no período analisado foram registadas após o primeiro impacto do vírus do Covid-19, logo em março e abril de 2020, graças ao aumento da diferença entre ambos os valores. O preço de referência da ENSA e o preço médio de venda ao público neste período resultou claro que o preço médio de venda ao público desceu a um ritmo mais lento do que o preço de referência. E já lá vou ao período em que esta diferença foi mais notada. Foi identificado que no período mais crítico da pandemia, os períodos em que a variação do preço médio de venda ao público esteve acima do desvio padrão foram 54 dias consecutivos, entre abril e maio de 2020. No caso da gasolina simples, e 61 dias entre abril e maio de 2020, no caso do gasóleo simples.
muito acima do padrão temporal de revisão semanal das condições de mercado, o que demonstra claramente que enquanto o preço de referência descia mais rapidamente devido ao contexto pandémico, o preço médio de venda ao público reduziu em um ritmo bem mais lento. O valor médio da diferença entre o preço médio de venda ao público e o preço de referência, aquilo a que chamamos no estudo a margem bruta, cresceu entre 2019 e 2020, tendo subido na gasolina simples 18 cêntimos por litro, no período em referência, 2019, para 24 cêntimos na gasolina. E no gasóleo simples de 19 cêntimos 2019, ponto de partida, para 23 cêntimos no ano 2020. Para além disto, resulta claro que a maior diferença entre o preço médio de venda ao público e o preço de referência aconteceu em plena pandemia, sendo que no caso da gasolina simples foi em 23 de março de 2020 atingidos 36,8 cêntimos o litro e no caso do gasóleo simples a 16 de março com 29,3 cêntimos por litro. Temos consciência que este foi um setor resiliente à crise pandémica e que manteve o seu funcionamento, pois é vital para o país, para as empresas e para as famílias. E que por isso mesmo é racional que possa ter querido acomodar as suas margens de comercialização num período atípico em que houve uma redução acentuada no consumo. É normal. Contudo, é preciso ter em conta que a estrutura de custo neste período em causa manteve-se estável. Poderá ter sido, sobretudo por esse motivo, de melhor capacidade de resiliência do setor, numa altura em que a queda das vendas, e não pelo argumento que por vezes se houve da variação da fiscalidade, é verdade que é alta, mas que não sofreu variações no período avaliado. É necessário ter em conta que a última alteração ao imposto sobre produtos petrolíferos foi em 2018. Daí que o nosso estudo se centrasse entre 2019, o ano de referência, 2020, o ano da maior quebra do preço do petróleo e do consumo, e 2021 como recuperação. Deste modo, a opção legislativa em discussão na especialidade nesta Comissão procura racionalizar, do nosso ponto de vista, em alguma medida estes ajustamentos de mercado em situações excepcionais e transitórias e tentar evitar aumentos não justificados que possam incrementar custos ao cidadão e à economia nacional. Pois que apesar de estarmos a falar de um mercado livre, não regulado, não sujeito a regulação, onde a formação de preços é da responsabilidade dos agentes económicos, importa balizar opções em cenários de crise e sempre num horizonte temporal tão curto e transitório quanto possível, é verdade. Sr. Doutor, eu peço desculpa interromper, mas era só para lembrar que já está ultrapassado o tempo em uma larga margem. Quando fosse possível terminar, agradeço, está bem? Sr. Presidente, agradeço a nota, terminei e apresento os meus cumprimentos e fico disponível, obviamente, para responder. Não era a minha intenção que terminasse desta forma, naturalmente. Terminei. Faltavam só os agradecimentos, Sr. Presidente. Muito bem. Muito obrigado. Relembro que tem, depois no final, 5 minutos para responder às questões que porventura entender e complementar a informação. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Dando continuidade, temos agora a Associação APETRO, Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, representada pelo seu secretário-geral, engenheiro António Comprido. Muito bom dia, Sr. Engenheiro. Está-nos a ouvir? Sim, bom dia, estou a ouvir, não sei se me estão a ver. Não estamos a ver ao momento. Estamos a ouvir perfeitamente, mas não, agora sim. Sim. Muito bom dia, faça o favor. Bom dia, Sr. Presidente. Eu quero começar por saudar todos os presentes, em benefício do curto tempo que nos é dado, não vou estar a dirigir-me a cada um em particular. Agradecemos a oportunidade de expressar a nossa opinião sobre esta proposta de lei, apesar, e não posso deixar de referir isto, o pouco tempo que nos foi concedido, quer para apresentar os nossos comentários, quer mesmo para agora os expor perante esta Comissão. Exatamente devido a esses constrangimentos de tempo e ao contrário daquilo que é hábito, eu vou ler um documento que preparei em que tentei sumarizar as principais notas que a APETRO quer trazer
no sentido de providenciar aos seus deputados as informações necessárias para tomadas de decisões devidamente informadas. Devo dizer também, foram enviadas, tal como tínhamos prometido, à Comissão, e que espero que tenha sido distribuída a todos os seus deputados, 2 documentos de suporte das nossas posições, um parecer jurídico elaborado por um gabinete de advogados conhecido na nossa praça e um estudo dos impactos prováveis da iniciativa legislativa, também elaborado por uma empresa de referência e com o apoio, obviamente, da própria APETRO. Eu espero que esses documentos tenham sido... Sr. Engenheiro, peço desculpa interromper, foram obviamente distribuídos imediatamente quando foram recebidos na Comissão a todos os membros da Comissão. Portanto, todos os deputados têm conhecimento dos documentos que foram enviados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não esperaria outra coisa, obviamente, poderia ter havido apenas alguma falha do ponto de vista do pouco tempo que decorreu entre o envio e esta sessão. Eu começaria por umas breves notas sobre o funcionamento do mercado, aliás, de alguma maneira já referidas por alguns dos apresentadores anteriores. A venda dos combustíveis líquidos GPL em garrafas estão há muito liberalizados, tal como acontece em todos os países da União Europeia e da maior parte dos países da OCDE, onde é reconhecido o mérito de uma economia de mercado forte e concorrencial como um fator de criação de riqueza e fornecimento de um bem essencial. Durante todo este período, e salvo situações não imputáveis ao setor, por exemplo, as greves dos motoristas, nunca houve interrupções de abastecimento ou quebras graves do nível de serviço. Desde a liberalização, o mercado tornou-se muito mais concorrencial, quer a nível de preços, quer das práticas comerciais, permitindo aos consumidores escolherem as ofertas que mais lhes convém. E faço aqui só um acrescento. Limitarmos a olhar para os preços de pórtico, que não é aquilo que realmente os consumidores pagam, pode induzir em erros graves de avaliação, principalmente quando se comparam períodos diferentes. Também a oferta de produtos, os biocombustíveis, o GPL alto, o gás natural veicular, os pontos de carregamento elétricos e serviços adicionais como lojas, lavagens, oficinas, permitiu disponibilizar aos consumidores num único ponto de venda uma oferta diversificada. Isto atesta o dinamismo do setor e o esforço de investimento permanente. Existem em Portugal mais de 3.000 postos de abastecimento e cerca de 50.000 pontos de venda de garrafas de gás, constituindo uma rede cuja capilaridade é um benefício para todos os consumidores e que não tem paralelo noutros países europeus. Não obstante as dúvidas que possam suscitar algumas das recomendações feitas pela ADC, nos seus estudos e pareceres, principalmente sobre o sistema logístico, nunca essa autoridade identificou práticas não concorrenciais ou lesivas dos interesses dos consumidores ou propôs soluções de intervenção pública que se superpusessem aos princípios da livre economia do mercado. Relativamente à estrutura do preço, como se poderá verificar nas inúmeras publicações sobre esta matéria, a fatia de leão pertence à carga fiscal. Imposto sobre os produtos petrolíferos, contribuição para o serviço rodoviário, taxa de carbono, já agora a propósito, a taxa de carbono é atualizada anualmente e, portanto, a última utilização do ISP terá sido em 2018, mas há atualizações anuais da taxa de carbono, e o IVA, que tem sofrido agravamentos sucessivos nos últimos anos, tendo Portugal passado a estar acima da média europeia, quer na gasolina, quer no gasóleo. Em segundo lugar, está o custo de produto à saída das refinarias, que é ditado pelos mercados internacionais e sobre os quais os operadores nacionais não têm qualquer controle. A descarbonização dos transportes tem vindo a ser conseguida essencialmente à custa de incorporação de biocombustíveis, os quais, por serem mais caros que os seus correspondentes fósseis, têm vindo a encarecer o produto final. Recorde-se que a meta de incorporação atual é de 11% em teor energético, com 0,5% de biocombustíveis avançados, que são ainda mais caros. Em termos volumétricos, isto representa valores superiores devido à menor intensidade energética dos biocombustíveis. A fração que resta para suportar todos os custos de reservas, de armazenagem, distribuição e comercialização não representam mais de 13 a 15 cêntimos por litro, estou a falar dos combustíveis líquidos, menos do que 10% do preço final. É ainda esta componente que serve para suportar os descontos e outros incentivos e remunerar os grossistas e os retalhistas.
No caso do GPL em garrafas, a logística é muito mais complexa, incluindo a gestão do parque de garrafas, o seu enchimento, a cadeia de distribuição é mais longa, com vários intervenientes e, como tal, há mais atores a serem remunerados. Relativamente à proposta de lei, do que foi dito ressalta a inutilidade da lei e a incoerência de tentar controlar os preços atuando no menor dos seus componentes. A análise que parece ter disputado esta iniciativa incidiu sobre um período atípico de quebras de consumo significativas que obviamente levaram ao incremento do peso dos custos fixos. As conclusões resultantes de uma análise estatística pura, sem ter em conta a especificidade do período em análise, transmitiram uma imagem errada do funcionamento do setor. Diversas outras análises mostram que o comportamento dos preços em Portugal, e já hoje tivemos a oportunidade de assistir a algumas delas, acompanhou sempre o que se passou na União Europeia, comparando mesmo positivamente com Espanha, se retirarmos os impostos. Recorde-se que o setor não recorreu a reduções de horários, a diminuições de níveis de serviço, mantendo a sua oferta ao longo de todo o período de restrições. E viu-se ainda privado de explorar na plenitude a atividade das lojas devido às restrições que lhe foram impostas. Relativamente aos possíveis impactos desta proposta e que estão devidamente quantificados no documento de suporte que enviamos, eu diria apenas que a criação de um elevado nível de incerteza nos operadores, face aos critérios amplos e vagos definidos, é a inimiga da inovação, do investimento e, quiçá, da qualidade da oferta. A potencial intervenção administrativa no mercado livre e concorrencial pode ter efeitos negativos em termos de diferenciação e oferta dos operadores, como referiu a Autoridade da Concorrência, acabando por prejudicar os consumidores que veem a sua escolha limitada. A fixação de valores de forma administrativa poderá afetar a já de si baixa rentabilidade no setor, quer a nível grossista, quer retalhista, podendo mesmo pôr em causa a sobrevivência dos mais frágeis. Isto poderá afetar as populações das zonas rurais, nomeadamente os utilizadores de GPL embalado, com a redução da capilaridade da rede. São, portanto, expectáveis impactos negativos a nível económico, social e até das receitas fiscais do Estado. Não temos, portanto, uma opinião favorável à introdução desta medida e, repito, consideramos-la negativa e absolutamente desnecessária. Agradeço mais uma vez ao programa que foi dado, espero não ter ultrapassado o tempo que me foi concedido e isto é um resumo das principais contribuições que quisemos trazer a este debate. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado à atenção de todos. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, e tenho-lhe a informar que fez uma gestão do tempo criteriosa, porque terminou exatamente quando estava cumprido o tempo que estava estabelecido. De qualquer forma, relembro que tem 5 minutos depois no final para responder às questões da forma que muito bem entender. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Sr. Terminadas as audições das diferentes entidades que aqui foram requeridas, passamos agora para a ronda de intervenções dos grupos parlamentares, pela ordem que está estabelecida em função da representatividade de cada grupo parlamentar, iniciando com, pela parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nuno Fazenda, que tem 4 minutos para fazer a sua intervenção. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia mais uma vez a todos os presentes. Começaria primeiro por precisar ou enquadrar aquilo que é o tema desta audição e que tem que ver precisamente com uma proposta de lei apresentada pelo Governo para estabelecer, para poder intervir na definição de margens máximas dos combustíveis. E, portanto, não tem que ver com aquilo que são aspectos de natureza fiscal, de redução de carga fiscal ou de eliminação de qualquer imposto, porque isto seria outra audição, outro tema. Evidentemente que percebo que isto possa trazer à coação, mas este é o tema que estamos a discutir, é uma proposta de lei do Governo sobre aquilo que são os limites máximos ou a possibilidade de vir a intervir nesta matéria. E o que é que nós ouvimos aqui das várias intervenções e que todas elas agradeço e, aliás, acho que é uma audição bastante rica do ponto de vista dos elementos que nos partilharam connosco, diferentes perspectivas, umas mais convergentes num determinado sentido e por isso também queria saudar todos os presentes naquilo que foram os elementos e a informação, porque isto também permite um debate mais informado e mais sustentado.
E aquilo que, não podendo estar e nem fará sentido reproduzir aquilo que foi dito, mas tomei aqui algumas notas de algumas intervenções, e uma das marcas que se sente aqui é que, de facto, e ouvindo, por exemplo, quando a dada altura a Autoridade da Concorrência nos dizia, entre várias reservas que colocou, mas também a dada altura nos refere que houve num dado momento indícios de uma apropriação de margens. A ERSE, por sua vez, também diz que compreende-se de algum modo que esta proposta surge face às margens que num dado momento surgiram e que esta proposta está contida no tempo, deu-nos conta também dos custos e margens que são dominantes no GPL e, portanto, também aqui nos colocou vários inputs. E depois a ENSE nos deu conta que, de forma muito clara, aquilo que quando houve uma redução dos preços, em Portugal a sua redução não acompanhou o mesmo ritmo da redução de preços lá fora e dos preços de referência. Depois, também, aquilo que ficou claro, e aqui saúdo o Sr. Presidente da ENSE pelo facto de procurou sustentar aquilo que foram as conclusões, a metodologia adotada, para, no fundo, quando deu conta de que houve máximos históricos nos subida de preços dos combustíveis e que essa subida dos combustíveis se devia ao aumento das margens dos combustíveis e não à fiscalidade e, portanto, procurou sustentar e concluiu dizendo que esta proposta, portanto, esta proposta do Governo, concluiu a ENSE, dizendo que procura racionalizar e evitar aumentos injustificados dos combustíveis. E, portanto, naturalmente também a Petro apresentou aqui os seus argumentos e daquilo que são os riscos associados, que de resto também a ADC também sinalizou, mas o que está aqui em causa, na verdade, é que estamos perante o aumento dos combustíveis que se verificou num dado momento, tem um impacto muito significativo nas famílias e nas empresas, e isto não se reflete, por exemplo, só na mobilidade, reflete-se também de forma direta na atividade das empresas e nos preços dos bens essenciais para as famílias, e, portanto, é neste contexto que o Governo apresentou uma proposta de lei que o visa habilitar por razões de interesse público e por forma a assegurar também o funcionamento do mercado e a proteção dos consumidores e num momento no temporal devidamente contido, a intervir, se for o caso, na fixação de margens máximas em todas as componentes das cadeias de valor de gasolina e gasóleo simples e de GPL engarrafado. E diz mais, esta proposta de lei, é que as margens máximas, sendo fixadas pelo Governo, tal acontece sob proposta da ERSE, da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos, e ouvida a Autoridade da Concorrência. E, por outro lado, refere ainda à proposta de lei que as margens máximas em causa devem ser limitadas no tempo. E, portanto, o que está em causa é habilitar o Governo, caso seja necessário, a intervir numa matéria essencial para os consumidores, que é o preço dos combustíveis, e essa fixação de margens só acontecerá por proposta da ERSE e ouvida à Autoridade de Concorrência. No limite, esta habilitação poderá, aliás, não vir a ser necessária, mas se for necessário, a bem da proteção dos consumidores, é essa faculdade, é essa habilitação que se está aqui a discutir para que passe a existir, para proteção dos consumidores. E por isso, a questão final que deixo é, no fundo, se houver preços anormalmente altos e injustificados por força do aumento das margens, deve ou não o Governo estar habilitado para intervir através de proposta da ERSE e ouvida à Autoridade da Concorrência? No fundo, o que está aqui em causa é uma matéria para habilitação do Governo para efeitos de proteção dos consumidores em caso de situações absolutamente excepcionais e contidas no tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho. Muito bom dia. Faça a favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, bom dia, Sr. Presidente, bom dia também a todos os Srs. Deputados, Sras. Deputadas também que estão a acompanhar, e um agradecimento especial às 4 entidades que ouvimos e que tão prontamente se disponibilizaram para esta discussão tão importante. E o que fica aqui evidente desta manhã é que, de facto, há um problema de margens. Há um problema de margens de negócio, até porque sem margem não há negócio, e há um problema da margem do Governo, de um Governo que, como sabemos, é viciado em impostos e mais impostos e que não gosta muito de lhes mexer. Ora, é importante para o PSD, Sr. Presidente, dizer que nós somos a favor do mercado livre, somos a favor da regulação das distorções desse mercado
e, portanto, por princípio, não nos opomos a mecanismos de regulação. Agora, gostamos que essa regulação e esses mecanismos sejam disponibilizados aos reguladores. E o que vimos aqui das várias intervenções, nomeadamente a intervenção da ERSE, aliás, a ERSE no seu slide número 4, diz: a ERSE não tem competência para processar e punir infrações no âmbito do Sistema Petrolífero Nacional e, portanto, a primeira questão que fica é o que é que falta à ERSE e se é este mecanismo regulatório que falta à entidade reguladora para, de facto, a entidade reguladora conseguir ter efeito no mercado, e efeito esse que a ERSE também nos deixou aqui dados que tem com sucesso, ou seja, há várias evidências que a ERSE aqui nos deixa de que as margens diminuíram por imposição regulatória a determinado momento, por exemplo, no gás. Que há margens que acompanham a tendência da evolução dos preços do mercado e, portanto, há uma primeira pergunta para perceber se a entidade reguladora tem ou não tem mecanismos para regular e se precisamos, de facto, de os dar ao Governo e não à entidade reguladora. Outra coisa que preocupa é, de facto, a manifestação que a Autoridade da Concorrência nos traz de que, no fundo, esmagar margens e optar por esmagar margens é também esmagar concorrência. Nós não queremos esmagar concorrência. Nós queremos colocar propostas na lei, queremos fazer legislação para aumentar concorrência e não para esmagar. E, portanto, preocupa-nos, aliás, a Petro também nos diz isso, que um setor que se manteve no tempo excepcional da crise, mas que com estas pequenas alterações pode colocar em risco os mais pequenos comercializadores em zonas do país em que não só apenas há pequenos comercializadores, como se tem que andar de facto de carro, porque não há outra hipótese de andar e, portanto, que nos preocupa também. Gostava também de deixar uma pergunta à ENSE, porque, de facto, foi aqui apontado por várias das entidades que este estudo da ENSE é um estudo que acontece num determinado período de tempo em que os preços estão muito baixos e, portanto, se com alguma mudança de contexto, se a ENSE também muda de alguma forma ou não as suas conclusões, ou se pelo menos admite a possibilidade de ter conclusões no estudo que, enfim, não sejam bem assim, porque do Governo nós não esperamos grande esforço. Aliás, o Governo em 2006 aumentou a sua margem, prometendo a todos os portugueses que cá estaria para quando os preços subissem diminuir a sua margem e, portanto, mentiu a todos. E mentiu duplamente, ou seja, mente a todos e a parte desses todos que trabalha no setor petrolífero, que tem empresas cujos empregos dependem deste setor, ainda lhes diz, bem, acomodem vocês este aumento dos preços porque nós vamos manter a carga fiscal exatamente onde a deixamos. E não vale a pena dizer que é por causa do ambiente, porque quando o Governo prometeu isto em 2016, o Ministro já era o Ministro da Ação Climática. Portanto, já sabiam que havia ação climática e também, já agora pedia um comentário, eventualmente à Petro, porque o Sr. Secretário de Estado, João Galamba, disse no plenário que se porventura baixasse impostos, que esses iam ser todos incorporados no preço e apropriados pelas empresas, o que, enfim, diz muito sobre uma suspeição do Governo. Enfim, eu gostava de, cumprindo o meu tempo, Sr. Presidente, deixar apenas uma questão final, que é uma questão de sim ou não a todas as entidades, que é sim ou não há impacto desta proposta de lei do Governo ou não há impacto e precisamos de desenhar outra, até porque estamos todos num trabalho de especialidade e, portanto, temos mais do que a oportunidade para fazer. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando continuidade, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Nelson Peralta, muito bom dia, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer aos nossos convidados a exposição inicial e dizer que, nesta conversa, nós partimos de 3 problemas iniciais de difícil resolução a breve trecho. A primeira é que temos uma humanidade que está dependente de, ainda, combustíveis fósseis. Temos milhões de pessoas em Portugal que necessitam de deslocação com o seu carro individual, que precisam de gás de botija para questões essenciais na sua casa e nós temos que responder a estas pessoas, mas também a estas empresas, para a sua qualidade de vida. Um segundo problema é que foi permitido ao longo do último século esta grande indústria ter lucros completamente abusivos, ao mesmo tempo que tem um enorme prejuízo para o planeta, em que é preciso agora muito investimento público para salvar o planeta. E o terceiro problema, que é aquele que nós já estamos agora a lidar de forma mais a curto prazo, é que, aliás, como a Autoridade da Concorrência disse na sua exposição,
quando o preço do petróleo a nível mundial sobe, os preços dos combustíveis em Portugal sobem. Quando a nível mundial os preços do petróleo descem, essa descida não é repercutida em Portugal nos combustíveis e isso representa uma apropriação da margem e lucros abusivos que é preciso colocar cobro. O Bloco de Esquerda tinha uma proposta concreta para resolver o problema do preço dos combustíveis, que era a fixação de um preço máximo e criar uma variabilidade semanal que não pudesse ser superior a 102% em relação à semana anterior, para ser previsível o preço do combustível e não haver aumentos drásticos de combustíveis. A proposta do Governo é diferente. A proposta do Governo é quando o regulador detecta margens abusivas, o Governo pode ou não regular e diminuir essas margens abusivas. Devo dizer que o Bloco de Esquerda apresentou já uma proposta para alterar a proposta do Governo, para que, em vez de ser voluntária essa ação do Governo, seja obrigatória, porque parece-nos óbvio que se o regulador encontra lucros abusivos, se encontra preços abusivos no mercado, tem que o Governo, obviamente, legislar para proteger as famílias e as empresas. E sobre esta matéria, nós devemos dizer que a proposta do Governo nos parece insuficiente, é um passo no bom sentido, mas insuficiente, mas temos duas perguntas concretas para fazer aos nossos convidados. A primeira é a nossa maior preocupação, porque o preço do combustível repercute-se diretamente em milhões de pessoas em Portugal que dependem deste tipo de combustíveis, ou para aquecer a casa, para fazer a comida, para aquecer a água, para se deslocarem no território, porque não têm alternativa. E também se repercute num conjunto vasto de pequenas e médias empresas, para quem o fator energético dos combustíveis é bastante grande, e nós temos que responder a estes dois problemas. E, portanto, a pergunta primeira é se a proposta do Governo vai ou não ter impacto na redução do preço do combustível, impacto real, para as famílias e para as pequenas e médias empresas que dependem deste tipo de combustíveis. A segunda pergunta que nós queríamos fazer, porque houve muito mediatismo sobre esta situação, das queixas dos revendedores, dos pequenos revendedores até, é qual é o real impacto que esta proposta de lei tem nos pequenos revendedores, na sua atividade diária. A Autoridade da Concorrência falou que esta medida afeta acima de tudo os revendedores que têm apenas o tipo, falando de forma mais clássica, têm bombas de gasolina que apenas têm a gasolina simples e não têm a gasolina premium ou o gasóleo premium. Mas eu julgo que este tipo de postos de combustíveis são muito ligados, por exemplo, a redes de distribuição, aos supermercados e aos hipermercados, e queria saber qual é que é o real impacto desta legislação na atividade regular dos pequenos revendedores. Como disse, o Bloco de Esquerda tinha uma proposta alternativa, que infelizmente não foi aprovada. Temos propostas de alteração a esta proposta de lei do Governo e consideramos que a proposta de lei do Governo é curta, apesar de ir no sentido que devia ir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Faça a favor, Sr. Deputado. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Faça a favor. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tanto cumprimentar, e desde já, fazer um cumprimento especial, e agradecer, todos os contributos e as exposições, feitas, um cumprimento especial, à doutora, Ana Sofia Gomes, também um cumprimento ao engenheiro Pedro Verdelho, à doutora Mariana Pereira, ao doutor António Domingos e à engenheira Ana Lúcia Costa, também um cumprimento ao doutor Filipe Meirinho e ainda, ao engenheiro António Comprido, secretário-geral também, da APETRO. Deixar, aqui esta nota, que o CDS, tomou, boa nota, das exposições, que aqui foram feitas, bem como dos documentos, que nos fizeram chegar, os documentos escritos, da ADC, e à APETRO, as posições, em relação, a esta matéria, mas que mesmo assim, considerámos relevante ouvi-las em sede de comissão e, embora, o CDS, solicitou que as autoridades de concorrência, e as entidades, do setor, fossem ouvidas em sede desta comissão, e ainda bem, Sr. Presidente, desta nossa insistência, porque valeu muito a pena, porque todos nós, ficámos, muito mais esclarecidos,
e basicamente todos eles, e isto mostra também, no entender também do CDS, o desastre que esta proposta de lei, portanto, que o Governo tanto nos fez chegar, é total. Deixar uma pergunta, queria deixar 3 ou 4 perguntas. A primeira delas era perguntar a todas, portanto, as entidades, portanto, se consideram, portanto, que em alternativa à fixação, portanto, de margens máximas de comercialização, se deveria ou não, isso sim, diminuir a carga fiscal que incide sobre os combustíveis, ou seja, uma alternativa de diminuição da carga fiscal que incide sobre os combustíveis, nomeadamente, portanto, o ISP, no seguimento, portanto, da intervenção inicial, portanto, que fiz há pouco, com forma de reduzir o preço de venda ao consumidor, se esta sim não seria, portanto, a medida, portanto, adequada e não a fixação das margens como nos é aqui apresentada por parte desta proposta de lei do Governo. Deixar também aqui uma nota, portanto, que a Petro também nas suas considerações e também no documento, portanto, que nos fez chegar, que considera que esta proposta de lei assenta num conjunto de premissas que não refletem a realidade, portanto, do setor, insistindo riscos associados e impactos associados à aplicação, portanto, de um mecanismo, portanto, desta natureza, impactos esses não só a nível do consumidor, como também impactos socioeconómicos, e de receita e também de despesa pública, e também considera ainda que a proposta de lei viola, e também focar também neste ponto, uma possível violação tanto de várias normas e princípios constitucionais, bem como também o direito tanto da União Europeia. Portanto, não está só aqui em causa questões de mercados e de impacto tanto socioeconómicos, mas também questões legais de possíveis inconstitucionalidades e a violação também do próprio, portanto, direito, portanto, da União Europeia. Deixar também uma nota, portanto, no seguimento também da exposição que a doutora Ana Sofia Rodrigues, portanto, nos fez chegar na apresentação que nos fez dos riscos, e perguntar-lhe também que desenvolva um pouco mais este tema, os riscos da fixação administrativa de margens, os impactos ou os possíveis impactos que irão ter nos operadores, tanto na penalização de operadores tanto mais pequenos, e de que forma também o risco da concorrência, portanto, e essa mesma mobilização, portanto, pode estar aqui em causa. Portanto, para já era isto, Sr. Presidente, portanto, agradecer mais uma vez o contributo, portanto, de todos, das autoridades de concorrência, bem como das associações, portanto, do setor, que ficou bem explícito, repito, ficou bem explícito a intervenção, portanto, de todos, que esta, na proposta apresentada, portanto, por parte do Governo, é um autêntico desastre, que irá ter impactos, portanto, muito significativos, portanto, socioeconómicos, com possíveis riscos de concorrência. A alternativa, sim, é essa, tanto que o CDS, portanto, defendeu e tem vindo, portanto, a defender ao longo dos últimos anos, apresentando diversas iniciativas, mesmo em sede de Orçamento do Estado, portanto, iniciativas essas, portanto, que, infelizmente, portanto, foram sendo sucessivamente, portanto, chumbadas, e deixar, portanto, aqui esta nota, mais uma vez um agradecimento. E o CDS, repito, defende sim a eliminação, portanto, do aumento do imposto sobre os produtos petrolíferos, ISP, este sim seria o caminho. Não podemos esquecer que a carga fiscal sobre os combustíveis praticados em Portugal é das mais altas da União Europeia, cerca de 60%, que é muito significativo, é uma carga fiscal elevadíssima, e se de facto queremos baixar os preços, sim, queremos baixar os preços, deverá ser por esta via, deverá-se começar por reduzir, sim, a carga fiscal que incide sobre estes. Desde logo, ponto fim ao aumento, portanto, do valor das taxas unitárias, portanto, do ISP, no que confere à gasolina e ao gasóleo. Este, sim, seria o caminho a seguir e não esta proposta que é um autêntico desastre. Quero terminar, Sr. Deputado, faz favor. Agradeço mais uma vez o contributo de todos. Em boa hora o CDS pediu para que as entidades, portanto, fossem ouvidas em sede de comissão, e agradeço mais uma vez a todas elas. Muito obrigado. Grupo Parlamentar do PAN, Sr. Deputada Inês Sousa Real, não sei se nos está a ouvir. Tem indicação que está em linha. Está-nos a ouvir? Não me parece ser o caso. Por isso, não temos registro de mais nenhum grupo parlamentar que tenha por intenção fazer intervenção. Assim sendo, vamos passar às respostas, se assim entenderem, das entidades requeridas, começando exatamente pela mesma ordem,
ou seja, a Autoridade da Concorrência, doutora Ana Sofia Rodrigues. Muito bom dia. Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada aos senhores deputados Nuno Fazenda, o Sr. Deputado o Carvalho, Nelson Peralta e Pedro Moraes Soares pelas questões e pelas observações que colocaram e que eu vou tentar endereçar. As questões que foram dirigidas ou que foram tocadas que se relacionam mais com as temáticas da concorrência. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Nuno Fazenda referiu a questão do aumento de margens por altura do início de 2020 e da comparação internacional de preços. Eu penso que seria útil, neste contexto, partilhar os slides que enviei a esta comissão. Vou tentar fazê-lo, só um bocadinho, porque mostravam precisamente... Só um segundo. Mostram precisamente como é que evoluíram as margens ou os preços numa comparação internacional. Portanto, como eu referi há pouco, houve de facto um aumento das margens quando houve uma redução das cotações internacionais, uma redução muito drástica no primeiro semestre de 2020. Nós achamos, contudo, também importa enquadrar essa redução face aos preços da União Europeia e aos preços de Espanha. E por essa razão, e focando aqui no preço antes de impostos, no preço médio antes de impostos, que é o que importa para esta discussão, verificar que, e aumentamos aqui nestes slides, não sei se é possível ver os slides que estou a apresentar, e que estão disponíveis aos senhores deputados, mas verificamos aqui a redução no início de 2020 dos preços antes de impostos, a acompanhar a redução das cotações internacionais, que foi documentado o aumento de margem em Portugal pela ENSE nesta fase, mas verificamos também que a linha verde é o preço médio antes de impostos da gasolina 95 em Portugal, que neste momento, nesta altura, em que houve esta redução, a redução em Portugal acompanhou e foi até mais substancial do que aquela verificada em Espanha. E houve momentos, como nós podemos verificar, a linha tracejada, a cinzenta é a média da União Europeia, a verde é em Portugal. Nesta altura não houve uma deterioração do posicionamento internacional do preço médio antes de impostos em Portugal face à média da União Europeia, bem pelo contrário. E, portanto, isto resulta também claro nestes valores que ilustram o diferencial do PMAI, portanto, preço médio antes de impostos da gasolina 95 e do gasóleo rodoviário face à União Europeia, e em que verificamos aqui no início de 2020 que esse posicionamento até melhorou, ainda que em geral tenhamos preços antes de impostos ligeiramente superiores à média da União Europeia. Face à Espanha, verificamos que nessa altura os preços médios antes de impostos em Portugal estiveram abaixo daqueles que se verificaram em Espanha. Portanto, queria só deixar estas notas sobre estes pontos. Depois, relativamente à questão das medidas que têm sido identificadas da proteção dos consumidores, falou o Sr. Deputado Nelson Peralta, a ADC tem destacado a importância das medidas para a proteção dos consumidores, mas medidas alternativas que não... eu estou a tentar parar de partilhar aqui o meu ecrã, mas estou aqui com alguma dificuldade. Bem, mas conseguem ouvir-me, que é o mais importante. Portanto, nós referimos, por exemplo, que a tarifa solidária, no caso do GPL, é uma forma de proteger os consumidores economicamente menos vulneráveis com menos impactos na concorrência. Mas eu gostaria de destacar aqui, e não deixar esquecer, que a autoridade tem, ao longo dos anos, feito vários pacotes de recomendações estas cruciais para que tenham um impacto estrutural na redução da dependência dos operadores reduzidos face às empresas verticalmente integradas no setor. Estamos a falar do acesso logístico à CLC, à Cigás e à Pergás. Todas estas infraestruturas foram declaradas como sendo de interesse público por recomendação da ADC e, contudo, este acesso, como reportou a ERSE, não está a ocorrer nas condições
que a ADC recomendou. E, portanto, isto pode condicionar, obviamente, toda a dinâmica concorrencial, a capacidade dos pequenos operadores e dos operadores independentes para se expandirem e para fazerem concorrência num mercado que tem graves problemas de concentração ao nível da refinação e do armazenamento. Também a ligação por oleoduto da refinaria de Sines ao Porto de Sines, que nós entendemos crucial também para assegurar essa independência, e estas recomendações, volto a dizer, são cruciais e foram destacadas no último relatório da Agência Internacional de Energia de 2021, foi notado precisamente a importância destas recomendações e a importância de que fossem implementadas as recomendações da Autoridade da Concorrência o mais rapidamente possível. Dar aqui uma nota que, sobre a questão da carga fiscal, isso não é matéria que diga respeito à ADC, mas antes matéria de decisão pública. O que a ADC se foca é no processo concorrencial, e as medidas recomendadas para o acesso a infraestruturas logísticas são aquelas que a ADC entende cruciais levar a cabo para introduzir de forma estrutural, com impactos a longo prazo, maior concorrência neste mercado, neste setor. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Doutora. Vamos dar continuidade. Agora a Entidade Reguladora de Serviços Energéticos, a ERSE. O Sr. Engenheiro Pedro Verdelho tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu focava-me em 3 aspectos, procurando responder de facto ao que foi referido pelos seus deputados. Um primeiro tem a ver com esclarecer que o ADN da regulação é de facto incentivar o funcionamento do mercado em condições eficientes e, através do funcionamento eficiente do mercado, oferecer aos consumidores uma série de opções que garantam preços acessíveis, mas também diversidade. E nesse contexto, a regulação económica pela ERSE tem 2 ações, 2 incidências. Uma com a regulação ex ante, designadamente das redes e das infraestruturas, e no caso do GPL e também dos combustíveis líquidos, depois destacava o regulamento de troca de garrafas. É um bom exemplo de que essa regulação ex ante reduz as barreiras à entrada e facilita o acesso de fornecedor e de opções comerciais pelos consumidores, e bem como também a metodologia tarifária de acesso às instalações da CLC. Relativamente aos outros instrumentos de supervisão do mercado, chamamos a isto uma regulação ex post, que privilegiamos. Depois a questão da transparência, da observabilidade e a atuação em situações limite, excepcionais naturalmente, e que já verificamos que com a legislação que existe foram possíveis concretizar na situação de estado de emergência, nomeadamente no que respeita ao GPL. Este aspecto da supervisão e, no fundo, temos que confiar nas instituições, temos que confiar na defesa do interesse público por essas instituições, e eu queria, reforçar que a ERSE tem, com a atribuição de competências nesta área, tem feito, julgamos nós, um papel relevante na proteção do interesse público e dos consumidores. E devemos confiar nessa ação. Relativamente ao regime sancionatório que foi colocado, é um aspecto relevante e fundamental que chamei a atenção no princípio, nomeadamente para proteger todos os consumidores neste processo de transição energética que estamos a vivenciar, com a substituição de combustíveis e no sentido de uma descarbonização, e, portanto, é fundamental, do ponto de vista legal, criar condições para ter uma atuação harmonizada exatamente para proteger os consumidores também do GPL e dos combustíveis derivados do petróleo. Relativamente às políticas públicas e fiscalidade, também, como é evidente, não são matérias da regulação, mas, considera-se que elas devem ser calibradas num contexto de transição energética. Temos que ver para onde vamos, e não devem ser dados, é uma recomendação, não devem ser dados em tomadas de decisões que contribuam para dar passos para trás neste caminho. Tratam-se naturalmente de política pública e fiscalidade que não são competência da regulação.
E muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Engenheiro e restantes elementos da entidade reguladora de serviços energéticos pela presença, naturalmente, e pelas explicações que nos foram dando sobre as questões que foram colocadas. Muito obrigado. Dando continuidade pela entidade nacional para o setor energético, passo a palavra ao Dr. Filipe Peirinho, Presidente do Conselho de Administração. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que são 4 pontos que vou centrar agora as minhas respostas. A primeira questão que foi colocada pelo Sr. Deputado do PSD, a fiscalização do Sistema Petrolífero Nacional não está abandonada. A fiscalização do Sistema Petrolífero Nacional a nível nacional é assegurado a diário pela Entidade Nacional para o Setor Energético. Esta entidade pública tem equipas de rua todos os dias no terreno. E a fiscalização vai nos diversos pontos do Sistema Petrolífero Nacional. Não cobre, obviamente, a fiscalização das margens de lucro, porque o mercado é livre, é um mercado não regulado. Este ponto creio que é importante deixar claro e, portanto, as equipas de rua asseguram a fiscalização e o Sistema Petrolífero Nacional tem normas sancionatórias que esta entidade aplica a diário. Creio que esta questão é importante. A outra questão é se mantemos as conclusões deste relatório. Vamos lá ver. As conclusões que estão no nosso relatório não surgiram de um dia para o outro. Cumprindo a lei da Assembleia da República, esta entidade pública, a diário, publica o preço de referência do dia. Está publicado no nosso site. E este relatório, basicamente, mais não é que o juntar de dados diários e as conclusões finais, tendo como comparação o ano 2019, um ano dito normal, o ano de 2020 de quebra no consumo e descida drástica do preço do petróleo nos mercados internacionais, e 2021, o primeiro semestre, já com alguma forma de recuperação. É necessário ter em conta que os preços de referência não foram inventados pela Entidade Nacional para o Setor Energético, constam num regulamento aprovado pelos operadores, pelas empresas, com assento no mercado, no Conselho Nacional dos Combustíveis. Portanto, tudo isto, mais este relatório, e mantemos totalmente as conclusões, porque não há nada a alterar. Nós temos uma fórmula aprovada que define a diário os preços de referência. Temos, através do balcão único, a informação sobre os preços praticados em bomba. É verdade que não tem descontos. Quer dizer, se entrarmos num campo de ter como referência os descontos feitos aos consumidores em cartão, etc., então não é possível ter as estatísticas. E, portanto, os preços de referência são publicados ao diário e mantemos totalmente as conclusões vertidas no nosso relatório. Foi colocada um desafio se a questão da carga fiscal não faria sentido a redução. Vamos lá ver, esta entidade pública empresarial não tem qualquer competência ao nível da fiscalidade e, portanto, não nos vamos pronunciar sobre a fiscalidade, se é alta, se é baixa. Agora, eu posso dar o meu contributo pessoal, uma vez que profissionalmente exerci atividade numa outra entidade pública que tinha competências de fiscalização e supervisão, e recordo que aqui há uns anos discutia-se largamente a redução do IVA nos ginásios, e o IVA foi reduzido para a taxa mínima, salvo erro, e os consumidores não sentiram absolutamente nada na redução daquilo que pagavam aos ginásios. Isto não significa que se reduzir o preço dos combustíveis, tal não significa uma redução em bomba, não é isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer é que tem que existir mecanismos que, caso os operadores não acompanhem a descida do preço do petróleo, da fiscalidade, haja uma forma de garantir ao Governo e em prol dos consumidores que essa redução é efetiva. Eu creio que respondi a todas as questões. Coloco-me à disposição para mais esclarecimento, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. E tenho agora a palavra a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, o engenheiro António Comprido,
secretário-geral desta mesma associação. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar responder às várias questões que foram colocadas, umas direta, outras não diretamente, diria que compreendo a posição do Sr. Deputado do PS a querer limitar a discussão exclusivamente à regulação das margens, mas obviamente que isso é estarmos a olhar para uma... Eu aprendi ao longo da minha vida que quando temos um problema devemos olhar para os 80% ou os 20% e não para os 20%, os 80% que efetivamente têm influência. Nós aqui estamos a fazer exatamente o contrário. Estar a olhar só para as margens, temos a ignorar todos os aspectos que são muito mais relevantes relativamente à temática dos preços dos combustíveis, porque no fundo o que parece é que em última análise o que o Governo quer é proteger os consumidores de eventuais abusos, que eu gostava de perceber onde é que eles existiram e quando é que existiram. Até todas as apresentações não consegui ver uma única que demonstrasse isso. Há uma pergunta do PSD, se baixar os impostos seria apropriado pelos operadores? Obviamente que não. Obviamente que não. E eu recordo-lhe que na única vez em que houve uma redução de impostos a seguir à tal aumento excepcional para compensar em sede de ISP o que estava a perder em sede IVA, houve de facto uma pequena redução na gasolina e que essa foi imediatamente refletida nos preços. Desafio todos a irem observar o que aconteceu quando houve essa redução e o que é que aconteceu aos preços de venda ao público foi imediatamente repercutido. Aliás, penso que os gráficos apresentados quer pela Autoridade da Concorrência, quer pela ERSE, demonstram cabalmente que os preços variam para cima e para baixo de acordo com o que acontece no resto da Europa e de acordo com as cotações. Portanto, em relação ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que eu, com todo o respeito, esta frase estafada, que quando as cotações sobem, os preços sobem, e que quando a cotação desce, os preços não descem, carece completamente de prova. As provas dizem exatamente o contrário. Quando as cotações sobem, os preços sobem. Quando as cotações descem, os preços descem. Basta ir analisar a evolução, os dados publicados pela DGEG, pela ENSE, pela ERSE, pela Autoridade da Concorrência, pelo Eurostat. Portanto, está completamente, cabalmente demonstrado. Portanto, eu peço desculpa, mas de facto fico um pouco indignado quando ouço repetir sistematicamente uma coisa que não tem suporte factual. Relativamente às questões levantadas pelo CDS, é evidente que eu também digo que a matéria fiscal é matéria diferente e o Governo tem toda a legitimidade em propor e a Assembleia da República aprovar a política fiscal que quer seguir. Agora, há uma coisa que nós dizemos e que isso é indesmentível. Apesar do fraco poder de compra dos portugueses quando comparado com os outros países europeus ou com a média europeu, nós temos uma carga fiscal que há uns anos era inferior à média europeia e que agora é superior à média europeia. Isto é verdade em sede de ISP e é verdade em sede de IVA. E é particularmente relevante quando os comparamos com Espanha e quando vem, enfim, aquelas perguntas demagógicas, não percebemos como é que as mesmas companhias conseguem vender em Espanha mais barato do que vendem em Portugal. A resposta está dada, por exemplo, pela Autoridade da Concorrência quando nos comparou os preços antes de impostos entre Portugal e Espanha. Portanto, aí, efetivamente, a questão é, tirem-se agora as ilações que se quiserem, política fiscal é política fiscal, mas o que é facto é que nós pagamos mais impostos unitários sobre os combustíveis do que outros. Relativamente à questão também muito dita das alterações climáticas, eu gostava de dizer uma coisa: se alguém tem contribuído de uma maneira decisiva para a descarbonização da economia, nomeadamente para a descarbonização dos transportes, é exatamente a nossa indústria, junto com outras indústrias que nos acompanham. Como? Com a adição de biocombustíveis nos combustíveis fósseis. Não é a eletricidade, por enquanto, não é o hidrogênio, não é sequer o gás natural que tem vindo a descarbonizar os transportes. O que tem vindo a descarbonizar os transportes é, efetivamente, o termos já hoje em dia uma percentagem muito significativa de componentes, de biocomponentes, nos combustíveis líquidos que nós vendemos. Portanto, continuar a falar em gasolina e gasóleo como produtos como se fossem 100% fósseis é também não estar a transmitir toda a realidade. E basicamente a questão é esta. Só outra que eu queria dizer e tem a ver também ainda
ao estudo da ENSE, nós não contestamos em relação ao estudo da ENSE a validade de como fizeram as contas. O que nós contestamos é que se pegue num período que é completamente atípico e que se parta daí da análise para conclusões, nomeadamente que levaram a frases como a do Sr. Ministro de que tinha havido uma apropriação abusiva, uma apropriação pelo menos pouco justificável de margem. Na realidade, a margem é volume vezes margem unitária, não é margem unitária. Aquilo que entra nos cofres das empresas é os volumes que vendem vezes as margens unitárias. Agora, fica claro, se essa continha simples for feita e se multiplicar os volumes vendidos no período de crise pelas margens, chegamos à conclusão muito clara que o que aconteceu foi de facto uma redução significativa das margens brutas totais recolhidas pelos operadores e não o contrário. Portanto, era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Terminada que está esta audição, não me... Continuo. Sim. Alguma questão, Sr. Deputado? Apenas porque o Sr. Presidente da Petro citou o Bloco de Esquerda e eu quero em 20 segundos apenas clarificar a questão. Muito rapidamente, faça o favor. Foi dito, o Sr. Presidente da Petro ficou chocado com as afirmações do Bloco de Esquerda de que quando o preço global mundial do petróleo desce, isso não é repercutido nos combustíveis em Portugal. Devo dizer que essa afirmação hoje, por exemplo, não foi só feita pelo Bloco de Esquerda, foi feita pela Autoridade da Concorrência. Pronto, julgo que a Petro deve estar chocada com o regulador e com a Autoridade da Concorrência e, na verdade, com a realidade, mas isso o Bloco de Esquerda não pode fazer nada sobre esse assunto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está feito o esclarecimento. Dizia eu terminar agradecendo às entidades que aqui estiveram presentes, a Autoridade da Concorrência, a Entidade Reguladora de Serviços Energéticos, a Entidade Nacional para o Setor Energético, a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, os senhores e as senhoras representantes dessas associações, não só pela presença que aqui estiveram hoje e pelos contributos que trouxeram para o debate, mas e também muito pela disponibilidade imediata com que foi possível organizar e fazer, portanto, esta mesma audição. Por isso, em nome da Comissão, o meu agradecimento a todos e a todas quem representou estas associações e a importância que teve todo este conjunto de informações que aqui foram trazidas para, naturalmente, serem analisadas por cada um dos grupos parlamentares. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e até uma próxima. Estaremos sempre também disponíveis para aquilo que acharem conveniente e importante da nossa parte. Só em jeito de informação, dizer que as propostas de alteração à PPE...